sou Jade Tagino e esse é o programa DH para você. Hoje é um programa especial. Nós estamos celebrando a nossa certificação GPTW, Great Place to Work. Nós somos considerados uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. E para confirmar isso, nós vamos ouvir o depoimento de Renata Silva, falando o porquê ela é feliz na Rede Mais Supermercados. Comecei como operacional, trabalhando como operadora de caixa. E surgiu uma vaga para fiscal de caixa, onde os nossos gestores viam o potencial dos seus colaboradores. Com isso, investiram em processo seletivo, no qual eu passei e hoje sou fiscal de caixa. Me sinto muito realizada. Foi um processo onde eu competi com colegas do mesmo nível e me destaquei. E a empresa super me acolheu, como sempre, investiu em mim, acreditou. E hoje eu me sinto muito feliz exercendo a função que eu exerço. É uma empresa que eu indico para amigos, familiares, companheiros. E é uma empresa onde eu me sinto muito feliz em trabalhar. Então, como não amar trabalhar na Rede Mais, né? Estou aqui com o Gilvan Michelson, o primeiro associado da segunda geração da Rede Mais Supermercados. Além de diretor comercial, ele também é presidente da Associação dos Supermercados do Rio Grande do Norte. Michelson, muito obrigado pela sua presença. Estou muito feliz com você aqui. A gente sabe que foi bem difícil, né, marcar esse encontro devido à sua agenda de compromissos, mas eu quero te agradecer de coração, né, por sua gentileza, por sua disponibilidade de estar aqui no programa DH para você. Bom dia, Jade. Bom dia a todos que nos acompanham nas redes sociais da Rede Mais. Para mim é um prazer imenso estar aqui com você para nós falarmos um pouco da Rede Mais, dos nossos trabalhos, da nossa história. E o convite ele foi aceito por várias vezes porque eu também tinha muito interesse de participar do programa, né? Como você falou, foi só a dificuldade da questão da agenda. Estamos aqui. Michelson, esse é um programa muito especial. A gente está celebrando, né, pela segunda vez, nós alcançamos a certificação GPTW, Great Place to Work. Nós somos hoje uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. E além disso, né, a presença ilustre de Michelson aqui com a gente para falar sobre um tema bem interessante, né, o que o empresário espera do colaborador. Michelson, antes de você relatar um pouquinho sobre essa temática, fala um pouquinho sobre a sua história na Rede Mais, né? Como você se inseriu na Rede Mais Supermercado, né? Fala um pouquinho de todos os papéis que você assume hoje para a nossa marca Rede Mais. Vou resumir para você, Jade. Eu sou farmacêutico de formação, né? E aliado à minha faculdade, eu vim acompanhando meu pai nos trabalhos dele no supermercado, né? E me apaixonei pela profissão e fiz uma opção em trabalhar no supermercado, né? Deixei a profissão acadêmica que eu tinha escolhido e fiz uma opção diferente, né? Depois de formado, em trabalhar nos supermercados, eu comecei como auxiliar administrativo. Nas lojas onde meu pai era sócio, eu fui trabalhar auxiliando no escritório, da parte administrativa, financeira e também na parte comercial, onde eu fui aprendendo e onde eu desempenho hoje a maioria do meu tempo, dedico o meu tempo, né, às questões comerciais. Evoluí na empresa, cheguei a gerente, né, trabalhei alguns anos como gerente de uma das lojas do grupo e depois, quando meu pai, com os sócios dele, resolveu fazer a partilha da empresa, cada um ficou com sua empresa individual, eu me tornei sócio da empresa e fomos desenvolvendo o crescimento da nossa própria empresa. E aí eu assumi a gestão e passei a integrar os quadros associativos da Rede Mais. Foi aí onde eu cheguei a começar a minha história dentro da rede como um todo. Você chegou a ser presidente da Rede Mais por 2 vezes, não é isso, Michelson? Sim, antes de presidente, eu recém-chegado à Rede Mais fui acolhido no departamento comercial. Como eu já falei a você, foi o que mais me identifiquei, me desenvolvi e eu passei a ajudar na parte comercial. E me tornei antes diretor comercial, né? Por volta do ano 2008, eu acho. Eu tive aí durante o mandato, eu não lembro quem era o presidente à época, me convidou, eu aceitei o convite, era um recém-chegado, como você falou, o primeiro da segunda geração, né, que estava se inserindo no meio. E eu tive essa grata
experiência, né, de poder conviver mais de perto com os associados e desempenhar uma função dentro da rede como diretor comercial antes de mesmo ser presidente depois de 3, 4 anos, no ano de 2011 e 12, né, o biênio 2011-2012, e também depois no ano de 2019 e 2020, muito marca porque foi o ano do início da pandemia, foi um ano bastante difícil, que a gente estava à frente da Rede Mais, como presidente. Michelson, hoje você é uma referência na Rede Mais, né? Eu admiro muito o seu senso de responsabilidade, o seu senso de justiça, né? Você prima muito pela qualidade, às vezes, inclusive, você acaba sendo um pouco mais exigente porque você espera o melhor, né? O melhor para a nossa marca, né? O melhor para o nosso fornecedor, o melhor para o nosso colaborador. Então, de onde vem tantas qualidades, Michelson? Primeiro, obrigado pelos elogios e assim, desde cedo, dentro da família, a gente recebe muitos ensinamentos, né? De humildade, de tratar as pessoas com respeito, com educação. Então, isso a gente leva também para o nosso ambiente de trabalho. O virginiano, ele é tido como perfeccionista. Embora a gente saiba que a perfeição é uma utopia, você vai deixar uma margem muito pequena para o erro quando você busca fazer as coisas bem feitas. E eu sou assim, né? Eu tenho um pouco de ansiedade também, mas buscar realizar as coisas com qualidade, em detrimento a erros que possam vir a ocorrer, que isso está inserido no contexto, mas a gente busca sempre fazer o bem feito, tratar as pessoas muito bem, com educação. As relações hoje movem o mundo, a gente tem que ter bom relacionamento com todos, com os colaboradores, com os fornecedores, como você falou, e é isso que a gente leva de missão assim, para a vida e para os negócios. Isso. E diante do nosso tema, né, o que é que o empresário ele espera do colaborador? Né? O que é que Michelson espera do colaborador quando ele está contratando para trabalhar na empresa da Rede Mais Supermercados? Bem, é uma resposta bem complexa, né? Mas eu vou resumir para você da seguinte forma. Quando o colaborador ele se propõe a um processo seletivo na Rede Mais, e mais especificamente nas nossas lojas, a gente primeiro espera que ele honre a oportunidade que ele mesmo conquistou, né? O processo seletivo, por si só, já é um processo bastante rigoroso, né? Criterioso que a gente faz. E muitas pessoas ali estão disputando uma oportunidade. Às vezes, pessoas com o mesmo nível de capacidade, né? De potenciais. E às vezes temos apenas uma vaga, né? Então se restringe a oportunidade a um. Lógico, você cria um banco que vai aproveitando. Então a primeira coisa que o colaborador tem que pensar é que ele tem que honrar aquela oportunidade que ele está recebendo, né? Em detrimento aos que ficaram para trás. E nós esperamos desempenho, né? Um desempenho potencial, porque se a gente está contratando, a gente está fazendo um investimento. Eu sempre achei que o capital humano é um investimento da empresa. Ele tem que dar o retorno, ele tem que ter um bom desempenho, ele tem que ser criativo, né? Nas várias mais variadas situações que aparecer, tem que usar da criatividade, tem que ter iniciativa. O colaborador hoje ele não pode só seguir aquilo que foi descrito para ele como uma função que ele tem na empresa. Ele tem que ter iniciativa de propor algo mais, de propor ideias, né? Dar sugestões. A gente gosta muito de receber isso. E ter um bom relacionamento. Se ele for um líder, que ele tenha um bom relacionamento com seus liderados. Se ele for um liderado, que ele tenha respeito à hierarquia, que ele atenda aos anseios da sua liderança. Então é um contexto que a gente sabe que isso é construído no dia a dia, né? A gente não pode também querer que a pessoa, ao entrar na empresa, já nos dê todo esse aparato aí de resultado. Mas em termos gerais, é o que a gente espera do colaborador. Existem as expectativas do empresário e também as expectativas do colaborador quando ele entra na empresa. Né? Eu acredito que uma das é a questão de plano de carreira. Né? Eu acho que todo profissional, ele quando entra na empresa, ele almeja crescer, ele almeja oportunidades. Né? Como é que vocês fazem para alinhar a expectativa da empresa e a expectativa do colaborador? Bem, lá na empresa, na nossa empresa, na Rede Mais como um todo e especificamente lá também, temos no nosso dia a dia o hábito de ter um canal de escuta regular com o nosso colaborador, né? Feedbacks mútuos de nós para
para o colaborador, do colaborador para a empresa, porque a gente sabe que o colaborador ele quer um ambiente salutar, né? Um ambiente sadio de trabalho, onde ele tenha bom relacionamento com seus colegas, com a liderança, com os gestores da empresa. Ele quer reconhecimento, né? Você está lá desempenhando suas funções e você espera que alguém veja isso. E eu digo ao colaborador, continue fazendo seus esforços, continue fazendo seu trabalho bem feito, que alguém está vendo. Às vezes demora um pouco, pela questão da oportunidade, né? Que como a gente é uma empresa muito coesa, uma empresa de pouca rotatividade, as oportunidades às vezes elas só aparecem quando há uma expansão, um crescimento, às vezes não tem muito essa rotatividade nos cargos, né? Então a gente tem, eu entendo que o colaborador ele espera um reconhecimento financeiro, um reconhecimento de uma promoção, né? E esse plano, como você falou, a gente tem aí um plano de cargos e salários, de desenvolvimento da empresa é muito importante para o colaborador. Eu acho que essas são as maiores expectativas. E também acho, com certeza, que o respeito, a verdade, a transparência, o colaborador busca também encontrar nas empresas. E na nossa, graças a Deus, ele tem. Tem uma coisa que eu admiro muito na Rede Mais, é a relação patrão-funcionário. Né? Eu vejo uma proximidade muito grande. Às vezes o colaborador ele passa por uma situação financeira difícil, ele chega ele tem essa abertura com o empresário de conversar, de falar, às vezes uma situação pessoal em casa, enfim, existe uma proximidade muito grande. O proprietário ele consegue sentir quando o colaborador está bem, quando o colaborador não está bem, né? O próprio empresário ele chama o colaborador para conversar em momentos oportunos, enfim. Me fala um pouquinho dessa relação e da importância desse vínculo, né, empresário e colaborador, que a gente vê que em grandes empresas isso não acontece. Às vezes o proprietário não sabe nem quem é o funcionário, não sabe o nome do funcionário. Na Rede Mais o proprietário conhece toda a equipe. Nós, enquanto gestores maiores das nossas empresas, né, temos a real responsabilidade do cargo, né, da hierarquia que isso tem. Mas não nos sentimos como patrões, né? Nós nos sentimos realmente como colegas de trabalho, onde cada um tem um papel a desempenhar. E o nosso é de estar olhando a organização de uma forma macro, né? Direcionando as ações, as atividades, as pessoas. E esse relacionamento é de cuidado, Jade. Você falou muito bem. Hoje, se eu chego na empresa desanimado, preocupado com alguma situação, muitos dos meus colaboradores já percebem naturalmente. O que foi que houve, chefe? Está com algum problema? Está sentindo alguma coisa? Da mesma forma, a gente tem o cuidado também de perguntar ao colaborador. Então, a gente tem esse relacionamento, essa abertura. A gente é muito direto, a gente não tem arrudeio para falar com o colaborador de maneira muito respeitosa, mas a gente fala o que a gente pensa e tem que escutar também. Então, acho que essa divergência de opiniões, às vezes, né? A gente pensa uma coisa, a equipe pensa outra, e a gente tem que confrontar as ideias para achar o melhor caminho. Então, a gente tem esse relacionamento de abertura com o nosso colaborador muito grande, muito ampla, e a gente tem esse cuidado com as pessoas, e pode ter certeza, as pessoas também têm conosco. E esse cuidado do colaborador, ele sente no dia a dia. Né? A partir do momento que a empresa ela disponibiliza uma ferramenta de pesquisa de clima numa loja para ouvir o colaborador, para entender os anseios, sugestões de melhorias, enfim, dá essa abertura de fala para o colaborador. Né? Quando a empresa disponibiliza uma escuta psicológica, né, para dar esse suporte ao funcionário, ou seja, a empresa ela dá todos os caminhos, a empresa ela dá todas as ferramentas, a empresa disponibiliza um psicólogo dentro da empresa para fazer escuta. Então, acho que tudo isso é muito importante. E isso vem da valorização do proprietário, do associado. O associado, ele acredita nisso, ele acredita no potencial humano, ele acredita no crescimento das pessoas, ele acredita na possibilidade dos funcionários crescerem dentro da organização. Então, acho que isso é muito fruto, a gente conquistou esse prêmio GPTW pela segunda vez, porque os associados, os proprietários, né, pessoas como você, acreditam nas pessoas. Então isso é muito bonito de ver. Né? Michelson, existe um estigma de que em algumas empresas que o proprietário, ele é lucro, é produtividade, ele acaba esquecendo do ser humano. Eu acho que é uma coisa que eu não sinto na Rede Mais. Me fala um pouquinho sobre isso. Como eu lhe falei, nós temos nos diferenciado no mercado justamente por esse cuidado com as pessoas. As pessoas têm dado resultado diferente na Rede Mais porque são tratadas de forma diferente.
Essa conquista, como você falou agora recentemente, né, nossa segunda conquista com o GPTW, é a validação disso. É um processo de construção, onde todos os associados sempre acreditaram no projeto de desenvolvimento humano. As ações que a gente faz constantemente junto aos colaboradores. A convenção, né, Miquel? A nossa convenção, estamos trabalhando agora para a retomada da convenção, já fazem 2 anos. Um ano que a gente não realiza e um ano a gente fez a live devido à pandemia. Exato. E agora, para retomar, os nossos colaboradores estão todos ansiosos pelo momento, né, novamente, do reencontro, aquela tarde festiva, onde a gente mostra toda a nossa trajetória, né, faz aquela busca na memória do que a gente já passou, do que a gente já viveu e os projetos para o futuro, onde a gente vai querer chegar aí no final do ano ou no ano que vem, né? Novas lojas, novos projetos, crescimento, oportunidades, né? Nós estamos tão assim temerosos com o desemprego e nós, graças a Deus, crescendo e dando oportunidade de emprego às pessoas, soluções para as famílias, que as famílias estão precisando de soluções para trabalho, para sustentar, né? Estão com dificuldade muito grande. Então a gente tem muito orgulho disso, Jade. A gente tem o seu trabalho, então parabéns mais uma vez, sempre lhe parabenizo, você, sua equipe. Mas, como eu lhe disse, todo um conjunto, né, que a gente tem. Os associados acreditam no desenvolvimento humano, acreditam que o nosso capital humano é que faz a diferença, porque produto, preço, todos os outros vão ter, mas as pessoas que estão conosco, elas são tratadas de forma diferente, elas são capacitadas de forma diferente, e isso faz o nosso resultado ser diferente. E falando em pessoas, você exerce vários papéis. Eu até fico imaginando, meu Deus do céu, como é que ele dá conta de tanta coisa? Nem eu sei. Mas teve no programa Trainee, na abertura, que você falou um pouquinho sobre a sua história, teve uma frase que me marcou muito, né? Que de tudo que você realiza, ainda tem algo que é transformar vidas. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque foi algo que me tocou, eu achei muito bonito da sua parte em mencionar isso naquele dia. Beleza. Isso surgiu, eu fiz um curso agora recentemente, você sabe que eu fiz um curso de oratória, e nesse curso, além da oratória, a gente tem um processo de autoconhecimento muito grande. E lá, o meu autoconhecimento, a minha análise que eu fiz sobre minha pessoa, na minha curta trajetória ainda de vida, é que eu era um agente transformador de pessoas. E eu tenho dito a todos hoje que eu hoje, minha função é ser um agente transformador de pessoas e no dia a dia, como supermercadista, eu consigo fazer isso. Eu comecei com muitos colaboradores que estão na minha empresa hoje, há 25 anos atrás. E você poder ver garotos, rapazes, como nós éramos, e hoje, com famílias constituídas, pais e mães de família, com sua casa, com seu automóvel, gozando de uma saúde e uma harmonia familiar, né? Num contexto de organização familiar, inclusive, bem no trabalho, bem na família, com tudo estruturado, e sabendo que foi dali, da sua empresa, que ajudou a construir tudo isso, isso é uma transformação na vida das pessoas, e a gente tem várias histórias nesse sentido. Pessoas que precisaram, como você falou, da ajuda para transformar a saúde, pessoas que estavam com a saúde muito comprometida e que em outros locais, talvez a empresa não esperasse o momento da reabilitação. E nós insistimos com as pessoas e estamos com elas lá até hoje, reabilitadas, dando testemunho. E ainda oferecemos suporte para os familiares também. Os familiares. E dando testemunho que a empresa, ela se preocupa não só com o colaborador, mas com o contexto da família, né? Então a gente tem trabalhado isso muito forte. A gente tem esse relato por parte dos colaboradores para os que estão recém-chegados, para os que estão no meio do caminho, né, que ficam na dúvida. E quando escutam esses relatos, essas histórias de 20, 25 anos de pessoas que estão conosco, eles veem que ali é o lugar deles ficarem. Ali é o lugar deles investirem os esforços profissionais, né, de quererem, de ter ansiedade em crescer dentro da empresa e seguir o plano de carreira dentro da empresa, se desenvolver, porque vai ter a mesma possibilidade de estar no patamar daquele funcionário mais antigo que está lá hoje, que passou essa história conosco e transformou a sua vida através da nossa empresa. É muito bonito isso, Miquel. Parabéns, viu? Obrigado. Pela sua missão. Miquel, voltando para o GPTW, é importante reforçar e informar para os nossos seguidores
que essa certificação ela é dada a partir da percepção do colaborador, né? O colaborador ele responde um questionário e a partir desse questionário, desse resultado, a gente recebe ou não o título de ser uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Então, Miquelis, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o porquê você acredita que a gente alcançou essa certificação aqui na Rede Mais. O alcançar, Jade, a gente já explanou aqui, são as ações que a gente faz no nosso dia a dia, né? O trabalho que você tem de planejar todo esse contexto do desenvolvimento humano na nossa empresa. Esse aí é o motivo, né? Agora, a grande importância é a validação disso. É a gente ver que aos olhos do nosso colaborador está havendo reconhecimento por todo o esforço que a gente faz. A gente abre mão do trabalho do colaborador no horário do trabalho dele para que ele esteja se capacitando, né? Então, assim, não tem treinamento, não tem palestra, não tem curso que ele faça fora do horário de trabalho dele. Aquilo é um diferencial muito grande para o colaborador. Poxa, eu estou sendo pago para aprender. E depois ele vai replicar dentro da empresa, depois ele vai desenvolver o conhecimento, né? Então, esta certificação nada mais é do que o reconhecimento do colaborador por todo o esforço que a gente faz. O associado abre mão da mão de obra naquele momento, às vezes no momento até de um dia de movimento grande, né? Que, poxa, faltou, mas está lá, está treinando, está se capacitando, vai voltar com coisa nova, vai voltar com novas ideias, vai voltar outra pessoa, vai chegar aqui, vai multiplicar o conhecimento. Então, a gente tem, nesse contexto, uma satisfação imensa, né? De mais uma vez, receber a certificação do GPTW, que é o reconhecimento do nosso colaborador. Miquelis, a gente fez a viagem agora para a APAS, né, que é a maior feira de supermercados do mundo, e lá a gente tem a oportunidade de participar de várias palestras. E o interessante é que a fala dos palestrantes, né, dos projetos, das ações, são ações e atividades que a gente já realiza aqui na Rede Mais. Então eu fico muito feliz com isso, né, que a gente está assim, alinhado, né, com tudo que está acontecendo no mercado. E o que é que você acha sobre isso? Bem, eu sou entusiasta, né? Já falei para você do desenvolvimento humano, das pessoas. Então, é um orgulho muito grande para nós. A gente sente e sabe desse reconhecimento nacional, inclusive, né? Desse case que é a Rede Mais no que diz respeito ao cuidado com as pessoas, a capacitação, a esse prêmio que a gente já está recebendo pelo 2º ano, né? Então, é só a validação que a gente está no caminho certo, que a gente está executando, e não é de hoje. É um trabalho que a gente vem fazendo aí há muito tempo. Você está na Rede Mais há quanto tempo já? Vai completar 15 anos agora. 15 anos. Então, assim, antes de você já existia uma sementezinha plantada, mas você deu sequência. Então, nós temos um trabalho aí de mais de 15 anos que a gente vem plantando a sementinha para colher o grande fruto. Miquelisson, representando todos os associados, eu queria te entregar esse selo do GPTW. Tudo que a gente realiza hoje na Rede Mais, todos os projetos, todas as ações, elas só são possíveis porque vocês acreditam, porque vocês colaboram, porque vocês somam, porque vocês apoiam, ajudam, enfim. Então, acho que nada seria possível sem esse apoio de vocês. Então, assim, eu queria que todos os associados estivessem aqui para receber, né? Eu admiro você, admiro todos, né? Eu estou na Rede Mais, vai completar 15 anos. Foi uma construção, né? Eu acho que aos poucos a gente foi... Uma transformação de vida. Exatamente. Aos poucos a gente foi conquistando os projetos e hoje a gente já tem até um programa, né? Sim. Então eu fico muito feliz, entrego isso aqui com muito orgulho para você e queria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos seguidores. Bem, primeiro agradecer e parabenizar primeiro os nossos associados, aqui é nosso, e agradecer o reconhecimento dos nossos colaboradores, né? Importante demais o reconhecimento, tanto de um lado como do outro. A gente tem que reconhecer o esforço do nosso colaborador, do dia a dia, o trabalho. Nesse período agora que passamos então a pandemia, eles foram super importantes, atenciosos, cuidadosos com o cliente, cuidadosos com os decretos, com as normas que a gente teve que seguir, né? Tiveram paciência, porque estavam todo momento na linha de frente, né, do contato com a doença, inclusive, né? Mas graças a Deus estamos saindo e dizer a eles que cada vez mais o trabalho nosso é para deixar a nossa rede um melhor ambiente, cada vez melhor ambiente de trabalho para eles, em todos os sentidos. Então, Miquelisson, mais uma vez, muito obrigado.
Admiro você enquanto pessoa, enquanto profissional, vejo você como um excelente pai, como um excelente filho, né, como um excelente profissional. Continue assim no seu dia a dia, né, sempre com esse olhar humano, né, eu acho que esse é o grande diferencial das empresas. Seguindo dessa forma a gente vai longe, né, a marca da Rede Mais, ela só tem a ganhar com isso. A admiração é mútua. Então, muito obrigado. E a caneca é sua, é outro presente do nosso programa, tá? Ela Obrigado. É muito requisitada. Tá certo. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Bom, quando se fala em um colaborador que vai se inserir no mercado de trabalho, eu creio que ele espere de uma empresa de que dele seja dado os seus direitos, que ele tenha acesso aos seus direitos assim como qualquer outra empresa poderia fazê-la. Quando se trata em Rede Mais, ela tem um plus. Além disso, que já tem como base, a Rede Mais ela também lhe proporciona condições de crescimento pessoal e profissional. Nas condições de treinamentos, que inclusive o DH da Rede Mais ele tem esse cuidado com seus colaboradores. Eu já faz 6 anos que faço parte da empresa e posso afirmar que ela nos dá essa condição de você chegar a lugares onde nem você mesmo esperaria. Ela vê em você coisas que você não enxerga e lhe proporciona condições para isso. Existe uma frase que eu sempre falo quando eu falo de Rede Mais, que existem empresas que contratam e existem empresas que contratam e cativam. Então eu posso falar isso da Rede Mais. Nós valorizamos o seu desenvolvimento. Aqui no programa DH para você, sempre vamos falar temas sobre a área profissional. Não esqueça, siga as nossas redes sociais, curta, comente e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.